Olá pessoal, professor Carlos Rodrigues, professor de Física do Gran Cursos Online. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao assunto que a gente acabou de ver, certo? Com relação ao estudo de espelhos planos, tá? Vou falar sobre mais um assunto que ficou faltando de rotação e aí a gente vai fazer algumas questões, tá? Importante, hein? Fica ligado aqui, segue comigo no material. Vamos lá. Rotação de espelhos, tá? Professor, como assim rotação de espelhos? Tá? Qual é a ideia aqui, ó? Eu tenho um espelho E aí o que eu vou fazer? Eu pego esse espelho em um ponto fixo e rodo ele para baixo, tá? Então aqui, ó, pensa comigo. Ó, essa ideia aqui, ó. Tem um espelho aqui. Espelho E, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou rotacionar para baixo. Isso é rotação. Então, vou fazer uma abertura de ângulo θ. Beleza? Então aqui é um ângulo θ. Rotacionar, tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, pensa comigo aqui. Eu tenho um raio que vai ser o de incidência, o raio R, ele vai bater no espelho, obedecendo aqui as leis da reflexão, ele vai sair aqui, ó, conforme a normal, ângulo alfa, raio de incidência e raio refletido, certo? E aí eu vou ter um ângulo alfa aqui, olha, sabendo que a normal faz 90 graus, aqui embaixo é 90 menos alfa, sim ou não? Certo? O que eu vou fazer depois? Rotacionar o espelho a um ângulo θ. E aí eu pego o mesmo raio e continuo aqui, galera, ó. Agora em cima desse ponto B aqui no espelho, da mesma maneira como eu fiz anteriormente, o que eu vou fazer aqui? Traçar a minha normal, ó. Certo? Normal faz 90 graus, aqui é um ângulo de incidência e um ângulo refletido, são iguais, certo? E aí que eu posso ter que esse ângulo aqui também é igual ao de baixo. Tá. Professor, o que está querendo dizer? Pessoal, aqui a ideia é calcular o quanto a imagem ela foi o que? Desviada, o qual foi o ângulo de desvio, tá? E aí qual é o bizu? Bizu é pegar o prolongamento aqui, ó. Ó o prolongamento aqui, ó. Prolongamento de quê? Prolongamento dos raios refletidos, tá? E aí no ponto de encontro, tentar achar quanto essa imagem foi desviada delta, certo? Pessoal, aqui, como é que a gente vai deduzir essa fórmula? A gente deduz da seguinte maneira. Por soma de ângulos de triângulo, tá? Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Alfa e alfa, porque ângulo de incidência e ângulo refletido. E aqui 90 menos alfa. Ora, se aqui embaixo é 90 menos alfa, aqui também vai ser o quê, galera? 90 menos alfa, tá? Aqui, ó, vai ser esse ângulo aqui, ó, 2α, porque opostos pelo mesmo vértice, tá? Então aqui, 2α, porque é alfa e alfa, e aqui vai ser 2α opostos pelo vértice. E aqui embaixo vai ser 90 menos alfa. É só pegar aqui, ó, essa linha aqui e essa linha aqui. Olha o ângulo aqui, 90 menos alfa, oposto pelo vértice também 90 menos alfa, certo? Então aqui eu já tenho toda a minha angulação. E aqui embaixo, professor, aqui, ó, vai ser quem? Vai ser beta, tá certo? E aí, pessoal, qual é a ideia? A ideia é só somar aqui, ó, pegar esse triângulo aqui, ó, CAB, somar todos os ângulos e depois pegar quem? GAB. E aí somar todos os ângulos somando igual a 180, tá? Não vou fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque a ideia aqui é mostrar fisicamente, beleza? E aí você somando aqui, ó, esse ângulo, esse e esse dentro desse triângulo aqui, igual a 180. E depois você vai pegar esse ângulo aqui, mais esse, igual a 180. No final você vai ter um sisteminha com algumas incógnitas e você vai chegar nessa seguinte relação, que o ângulo de desvio, que é delta, vai ser igual a 2 vezes quem? 2 vezes o ângulo θ, que vai ser o ângulo de rotação do espelho, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer algumas questões aqui para ver se a gente realmente entendeu, tá? O que a gente viu até aqui. Um cidadão coloca um relógio marcando 12 horas e 25 minutos de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? E aí você vai olhar aqui, 12h25 vai querer marcar 12h25, né? Será que é 12h25 mesmo? E aí? Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui, ó, é você pegar, colocar um espelho e saber qual tipo de imagem que vai ser formada aqui, tá? Pensa comigo, como é que a gente constrói esse tipo de imagem? O que está mais próximo do espelho continua em relação à imagem mais próximo do espelho.
o que está mais afastado vai ficar mais afastado. Então vamos lá. Quem está mais próximo do espelho? Tá aqui, ó. Esse carinha aqui. Então aqui já vai ser um 1, certo? Deixa eu desenhar legalzinho aqui. 1. E esse aqui? Esse aqui vai ser o 2 aqui. Pessoal, cuidado, tá? Esse ponto aqui, ó, é a parte mais afastada. O que que acontece? Aproxima do espelho. Então vai aproximar do espelho. Vai descer, desceu, afastou do espelho que está aqui. Afastou do espelho, certo? Vai descer, ó, desceu, voltou em direção ao espelho. Opa, é 15, hein? Então aqui não vai ser 12 não, cuidado, é 15. Quem é o próximo? 2 pontinhos, vou colocar aqui, ó, 2 pontinhos. Reparem que essa figura aqui é igual a essa, então aqui já vai ser 15 também. E essa daqui? Essa daqui, ó, bizu. Se tá aqui próximo ao espelho, vai afastar em relação ao espelho. Tá aqui próximo ao espelho, afasta. Desceu, vai descer. Aproximou do espelho, aproximou do espelho. Desceu, vai descer, vai afastar, vai afastar. Olha aqui a hora, 15h52, certo? Então, resposta, letra Charlie, 15h52. Cuidado com isso aqui, que é uma questão que não é difícil. Uma questão que você já olha aqui, já olha para isso aqui, quer marcar a letra A e não é. Cuidado, hein? Continuando aqui, ó. Em decoração de ambiente, costuma-se dizer que o uso de espelhos planos e verticais dá às pessoas a sensação de ambiente ampliado, certo? Então, os espelhos planos dão a sensação de ambiente ampliado. Conhecendo os princípios da formação de imagens de espelhos planos, pode-se afirmar corretamente que a sensação está relacionada à visualização de imagens a uma distância sempre a do objeto. Pessoal, vamos lá, espelho plano. Cuidado, espelho plano. Qual vai ser a distância da imagem em relação ao espelho e do objeto em relação ao espelho? Sempre a mesma, certo? Então, falou de espelho plano, a distância entre a imagem e o espelho, do objeto ao espelho, vai ser o quê? Sempre serão iguais. Cuidado com isso. Então, a resposta aqui fica bem tranquila, né? Então, a visualização de imagem a uma distância sempre igual a do objeto ao espelho, certo? Cuidado com isso, certo, galera? Vamos lá, continuando aqui, ó. Um cachorrinho de estimação avança perpendicularmente em direção de sua imagem do espelho plano, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então vamos lá, tem um espelho aqui, certo? Aqui está o meu eixo óptico, e aí está aqui o bichinho aqui, ó, cachorrinho aqui, ó, tá com velocidade igual a 0,2 metros por segundo. E aí, a essa distância aqui é x. Então aqui, ó, a imagem do cachorrinho também vai estar uma distância o quê? X, certo? E aí, se ele está se aproximando do espelho, a imagem também está se aproximando do espelho. Nesse caso, a velocidade de aproximação é em centímetros entre o cachorrinho e a sua imagem, certo? Cuidado, agora ele falou entre o objeto, que é o cachorrinho, e a imagem dele. Olha, se o cachorro se movimenta 0,2 metros em relação ao espelho, a imagem também vai se movimentar o que, galera? 0,2 metros por segundo em relação ao espelho, certo? Beleza. Mas é essa que é a resposta? Não, ele quer do cachorro em relação à imagem. Então esse está com 2, 0,2 e esse está com 0,2. Se eu somar os dois aqui, a velocidade de aproximação, 0,2 mais 0,2 é igual a 0,4 metros por segundo. E aí, pessoal, você olha para cá, tem resposta? Não tem. Por quê? Porque você acabou de achar aqui, ó, 0,4 metros por segundo, certo? Calma aí, professor, mas ele está pedindo em centímetros. Isso. Então, você tem que passar esse metros aqui para centímetros. Como é que eu faço isso? Tenho que lembrar lá, ó, da minha escalinha. Ó, metros, decímetro, centímetros, certo? Olha, se eu estou em metros, quero ir para centímetros, então eu tenho que pular 1, 2 casas. Se eu estou indo para a minha direita, é multiplicar por 10, multiplicar por 10. Na verdade, então, se eu quero sair de metros para centímetros, multiplica por 100. Então, vamos lá. A minha velocidade de aproximação vai ser 0,4 vezes 100, certo? Porque é 10 vezes 10. 0,4 vezes 100 dá quanto? Dá 40 centímetros por segundo. Agora sim, tem resposta letra B de bola, certo? Mais uma questão aqui, galera, para a gente não perder o costume, tá?
Um automóvel está com velocidade de 80 km por hora sobre uma pista retilínea. Se no objeto retrovisor plano, então vê no espelho retrovisor plano, tá? A imagem de um poste que está à beira da estrada. Então, espelho retrovisor plano. A velocidade da imagem do poste em relação ao espelho do automóvel. Então, galera, cuidado. A primeira situação, vamos lá. A primeira situação que a gente viu anteriormente foi entre o objeto e entre a imagem. Por isso que a gente multiplica por 2. Velocidade relativa entre o objeto e a imagem. Agora, ele está falando relacionado à velocidade da imagem e o espelho, certo? E aí, qual vai ser a velocidade? Pessoal, é a mesma do objeto em relação ao espelho. Vamos ver aqui? Se a velocidade vai ser 80 km por hora, então o espelho está se movimentando em qual velocidade? 80. Então a imagem vai se movimentar em qual velocidade, galera? 80. Se eu estou falando em relação da imagem aqui do poste em relação ao espelho, vai ser 80 km por hora, tá ok? Se ele tivesse falado de objeto em relação à imagem, aí não, seria o dobro, tá? Continuando aqui, ó. Uma lanterna acesa é colocada diante de um espelho plano vertical a uma distância total de 1,6 metros. Quando a lanterna é aproximada do espelho a uma nova distância em relação ao espelho passa a ser 0,9 metros. Portanto, é correto afirmar que... Calma aí, vamos ver se a gente entendeu. Tem aqui meu eixo, tenho aqui ó, meu espelho, certo? Aqui está a lanterna. Então, aqui é a posição A. Então, a lanterna está aqui. Ela está a quantos metros do espelho? 1,6 metros. Certo? Então, a distância aqui frontal é 1,6 metros. Então, aqui, ó, a imagem vai estar 1,6 também. Sim ou não? Beleza? O que acontece agora? Quando a lanterna é aproximada do espelho em sua nova distância, em relação ao espelho passa a ser 0,9. Então, ela vai caminhar para cá, ó. Então, aqui vai ser o L', 0,9 metros. Então, a imagem também vai caminhar em direção ao espelho. Então, vai vir para cá. E aí, a distância vai ser também 0,9 metros. O que ele está querendo aqui? Ó? A distância entre a lanterna e sua imagem aumentou de 1,4. Então, a distância entre a lanterna e a imagem aumentou de 1,4. Será que aumentou aqui? Vamos ver aqui. Qual vai ser a distância que variou aqui? Foi de... Deixa eu apagar aqui, ó. 0,9, certo? Se é 0,9 e de 1,6, então esse pedacinho aqui, ó, tem 0,7. E esse pedacinho aqui, ó, tem 0,7, certo? Então a distância entre a lanterna e a sua imagem aumentou. Ora, a distância entre a lanterna e a sua imagem saiu de 1,6, mais 1,6, que dá 3,2, e foi para 1,8, ó, se eu somar esses dois. Então essa aqui está errado. A distância entre a imagem e o espelho passou a ser 0,7. A distância entre a imagem e o espelho é 0,7? Não. A diferença entre a posição da imagem antes da lanterna ser movida e a atual é 0,7. Opa, a distância da imagem antes até a atual é de quanto? 0,7. Então a resposta é a letra C. Vamos ver mais uma aqui, ó. A distância entre a lanterna e sua imagem diminuiu para de 0,7? Não. Certo? Cuidado com isso aqui. Próxima questão aqui, ó. Dois espelhos planos E1 e E2 são colocados no canto de uma sala. Então aqui, ó, tem uma parede, tá? E aí colocou o espelho E1 e E2. De maneira que o vértice do ângulo formado pelos espelhos coincide com o ângulo reto formado pelas paredes. Então aqui, ó, tá aqui, ó, 90. Então, galera, o que ele está dizendo até aqui? Que isso tudo aqui vale quanto? 90 graus, coincide com a angulação da parede. Então eu posso falar que beta mais alfa mais beta é igual a 90. Então vamos lá. Primeira informação, beta mais alfa mais beta é igual a 90 graus. Então eu posso falar que 2 beta mais alfa é igual a 90 graus. Guarda a informação, certo? Vamos ver para que a gente vai usar. Os espelhos planos formam um ângulo alfa entre si e os ângulos iguais a beta com as paredes, como está aqui na figura, tá? Quando o objeto P é colocado entre a superfície refletora, então o objeto P está aqui.
dos espelhos planos formam-se 9 imagens, ou seja, colocou o ponto P aqui entre os dois espelhos, tá vendo aqui? É 1 e é 2, forma 9 imagens. Então ele quer saber o quê? Qual é o valor de beta? Caraca, que questão confusa. Não, a questão vai ser o seguinte, eu preciso achar o valor de alfa, que é o ângulo entre dois espelhos. Se eu achar o valor de alfa, eu acho o beta. Tá, professor, como é que você vai achar o valor de alfa? Pessoal, lembra da formulazinha? Quantidade de imagens é igual a 360 graus dividido por... Lembra lá? Era θ menos 1. Quem vai ser esse θ? Vai ser o meu alfa, que vai ser o ângulo entre quem? Os dois espelhos. N vai ser igual a 9. Por quê? É a quantidade de imagens. Ele falou que forma 9 imagens. É igual a 360 dividido por alfa menos 1. Certo? Agora ficou mole, né? Ó, passa esse 1 para lá, é só somar, né? 9 mais 1, 360 dividido por alfa. 9 mais 1 dá quanto? Dá 10. Então 10, 360 dividido por alfa. Tá chegando, hein? Passa o alfa aqui para cima e o 10 aqui para baixo. Troca de posição, multiplica cruzado. Então alfa vai ser igual a 360 dividido por 10. Então alfa é igual a quanto? 36 graus. Opa, achei o valor de alfa. Se eu achei o valor de alfa, eu consigo achar o valor de beta? Sim, ó, na minha primeira equaçãozinha aqui. 2 beta mais alfa é igual a 90. Se alfa é igual a 36, então aqui é mais, deixa eu corrigir aqui, igual a 90. Então pega 2 beta e passa para o outro lado, ó, 90 menos, opa, tá ferro, calma aí, gente, devagar. 2 beta é igual a 90 menos 36. 2 beta é igual a 90 menos 36, ainda dá quanto? 54. Olha, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 54 dividido por 2, que ainda dá 27 graus. Então, beta é igual a 27 graus. Estão vendo aí, galera, como é que pode ser cobrado na tua prova? A questãozinha não é difícil. Questãozinha de detalhe, tá certo? Então, fique atento. Aquelas formulazinhas são bem tranquilas, tá? Como é que eu guardo essas fórmulas? Pessoal, não tem jeito, tem que praticar. Pega um livro aí de Física 2 que tem esse assunto e aí pega essa parte e começa a fazer todas aquelas questões, tá? Assim você vai ter sucesso, ok? Mais uma questão, vamos lá, vem comigo. Questãozinha boa, ótima essa questão aqui. E aí pega muita gente de surpresa, galera. Sim, essa questão aqui pega muita gente, tá? Se liga que você com certeza não vai dar mole caso apareça essa questão aqui. Um dado comumente utilizado em jogos, cujo número de faces são representados pelas quantidades de pontos pretos, é colocado frente a 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, 2 espelhos planos formando 60 graus entre eles. Lembrou já da fórmula, né, que a gente acabou de usar. Nesse espelho, é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado. Então, galera, o que está dizendo aqui? Eu tenho 2 espelhos, certo? Um aqui e o outro aqui plano. 60 graus entre eles, tá? E aí, as imagens que vão estar formadas pelo objeto vai ser apenas de uma face, tá? E aí eu tenho que saber ali, ó, qual é a quantidade de pontinho que está aparecendo. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Nesses espelhos, é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado, como eu falei. Sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos referente a essa face totalizam 20 pontos, certo? Então, soma de todos os pontos observados no espelho são iguais a 20, tá? Portanto, a face voltada para o espelho, para os espelhos que geram imagens nítidas, é de um número qual? O que ele está perguntando aqui? Ó? Vamos lá. Qual é a ideia? Eu tenho aqui um dado. Já viram um dado? Um dado, ele tem ali, ó, posição 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, certo? Então é um dado normal de jogo, tá? E aí o que você precisa saber? Saber qual é a face que está voltada para os 2 espelhos. E aí o que ele está me dizendo? Que a quantidade de pontos formada em todos os espelhos é igual a 20, tá ok? E aí tu vai ter que achar a quantidade de imagens para saber, com relação aos pontos, qual vai ser a numeração que está voltada para o espelho, tá? Vem comigo aqui, ó, continua.
Então vamos lá. O ângulo é formado de 60 graus. Então aqui, ó, formulazinha, n é igual a 360 dividido por θ menos 1. Bizu, eu tenho 60 graus. Então 360 dividido por 60 menos 1. Corta zerinho com zerinho. 36 dividido por 6 ainda dá 6. Menos 1, n vai ser igual a 5. Ou seja, eu tenho 5 imagens, certo? Professor, então você tem 5 imagens? Sim, tem 5 imagens. E aí você olha para as opções, vê se não tem um 5 ali. Pessoal, tem um 5 ali. Dá vontade de marcar? Dá. Mas não é essa a resposta. Ele não quer a quantidade de imagens. Ele quer saber qual é a face que está voltada para os espelhos. Tanto o primeiro quanto o segundo, que formam um ângulo de 90. Tá? E aí, ele dá o total de pontos. Tá? Se você pensar comigo, se você pega um dado e você soma todas as imagens, você pegaria e multiplicaria o quê? Multiplicaria aquele valor pela quantidade de imagens para achar o total de pontos. Certo? Como assim, professor? Não entendi nada. Pega ali o valor do dado que está voltado. Vamos supor, eu tenho o dado que tem 2 pontinhos pretos voltado para lá para o meu espelho, tá? 2 pontinhos. Aí eu pego a quantidade de imagens. Vamos supor que fez 5 imagens, como foi aqui na questão, tá? E aí 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10 imagens, 10 pontinhos. Certo? É essa a ideia. Eu vou fazer o sistema reverso, eu vou dividir. Como assim, ó? Vem comigo aqui. Olha, se eu tenho um total de pontos, então eu tenho 20 pontos. E aí eu vou dividir pela quantidade de imagens, que é 5, certo? Qual vai ser o valor que vai aparecer para mim aqui, ó? 20 dividido por 5, 4. Então, galera, na verdade, é o lado que tem 4 pontinhos que está sendo apresentada para os espelhos. Então, vamos lá. O lado que aparece com 4 pontinhos está apresentado para os espelhos. E aí ele vai formar 5 imagens. Pensa comigo. Se eu tenho 5 imagens, cada uma com 4 pontinhos pretos, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. O total vai dar quanto? Vai dar 20 pontos, tá certo? Cuidado, uma questãozinha capciosa, certo? Você acha o valor igual a 5 e você se perde, certo? Continua aqui comigo, próxima questão. Questãozinha aqui, ó. Ainda dentro de espelho você tem que tomar cuidado, tá? Tem que saber um pouquinho de conceito de matemática, que é a ideia de semelhança. Um objeto luminoso é colocado no alto de um poste, 6 metros de altura, que está a 30 metros de um pequeno espelho. Tá aqui, ó, 6 metros e a 30 metros de um pequeno espelho. De dimensões desprezíveis. Se é dimensão desprezível, vamos considerar como um ponto. Como mostra a figura abaixo. Qual deve ser a distância em metros? Então tá aqui, vou chamar de x. De um observador cujos olhos estão a 1,80 m. Ó, garotão aqui, ó, 1,80 m. Para que possa ver o objeto luminoso através do espelho. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, vai sair daqui, vai bater no espelho, vai bater aqui no olho do rapaz. Meu desenho não tá tão legal assim, né? Deixa eu só inclinar um pouquinho aqui, ó. Eita. Certo? Fazendo aqui 90 graus com a normal. Aqui é θ, aqui é θ. Professor, como assim θ e θ? Ângulo de incidência, ó, e o ângulo refletido, certo? Isso aqui é θ e θ, então esses ângulos aqui, ó, vamos chamar aqui de beta, 90 graus, porque os dois estão perpendiculares, certo? Isso aqui é beta, beta, e então aqui vai ser θ e θ. Como assim, professor? 90 mais θ dá 90, perdão. Beta mais θ dá 90 graus, certo? E aí, aqui eu já tenho 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180. Se eu já tenho 90, esse mais esse também tem que dar 90. Por isso que aqui é θ e aqui em cima também vai ser θ, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Semelhança, ó. O cara que está de frente para 30, então é θ, opa, vai ser igual ao cara que está de frente aqui, que é x, para o segundo. O cara que está de frente para o beta no grandão, que é 6, vai ser igual ao cara que está de frente para o beta, que é 1,80 m. Semelhança de triângulo, não posso esquecer, tá ok? O que a gente usou de física aqui? Foi só que aqui, ó, na superfície refletora, os ângulos serão iguais, tá? Tanto de incidência quanto refletido. Professor, e aí, como é que eu resolvo isso? Olha, pessoal, é só agora você multiplicar cruzado, mas eu vou fazer o seguinte, ó.
Simplifica esse por esse. Por 6 aqui dá 1, por 6 aqui dá 5, certo? E agora, multiplica cruzado, ó. X vezes 1 dá x, 5 vezes 1,80. Então, x vai ser igual a quanto? Quanto que vai ser 5 vezes 1,80? Vamos lá. 0 aqui vai dar 40, vai 4. 5 vezes 1, 5. 9 metros. Professor, você não se preocupou com as unidades, não? Não, porque aqui está 6 metros, aqui está 30 metros, aqui está 1,80 m, certo? E aqui vai ser naturalmente quanto esse x? 1 metro. Beleza? Então aqui, achei esse 9 aqui, essa distância também vai estar em metros. Tá certo, galera? Só mais uma questão para a gente fechar esse bloco aqui. Um estudante de física, utilizando de um apontador laser, um espelho plano e um transferidor, deseja estudar o fenômeno de rotação do espelho. Então, ele pegou o espelho aqui, ó, e rotacionou o espelho, admitindo que um único raio de luz monocromática, certo? Não pode esquecer que a luz monocromática é uma luz que possui uma única frequência, incide sobre o espelho e que o estudante faz com o espelho sofre a rotação de 40 graus, certo? Conforme pode ser visto na figura. Cadê aqui, ó? Qual será o valor em graus do ângulo alfa de rotação do raio refletido? Lembra lá da minha fórmula? O que era, galera? Que o delta é igual a 2θ. Quem era o delta? Tá aqui, ó, meu alfa. Quem era o θ? 40. Então, alfa vai ser igual a 2 vezes 40 na minha formulazinha. Então, alfa vai ser igual a quanto? 80 graus. Certo? Pessoal, essas foram algumas questões que eu trouxe para vocês com relação aos assuntos que a gente viu anteriormente, tá? Pratiquem esses assuntos, pratiquem essas questões, façam mais questões voltadas para isso. Reparem que as questões não são difíceis, são questões que são muito cobradas em concursos, tá? As bancas utilizam dessas questões para colocar em diversos concursos, tá? E você vai se dar bem, com certeza, tá? Vou dar uma paradinha agora de 3 minutinhos e a gente já volta, tá? E eu vou falar com relação aos espelhos esféricos. Vamos ver cada detalhe desse tipo de espelho, tá certo? Pessoal, bons estudos a todos!